Ok, então, seguindo aqui a nossa linha do tempo, acompanhando o desenvolvimento do pensamento humano e o desenvolvimento do conhecimento médico, das ciências médicas, nós vimos que tudo, de alguma maneira, estava sendo, sempre foi direcionado, sempre foi impulsionado pela relação que o homem buscou ter com a natureza, tentando se aproximar da natureza, tentando se incluir na natureza, tentando conhecer a essência da natureza em cada vez maior profundidade, para que com essa aproximação o homem conseguisse ter uma relação mais tranquila com a natureza, garantindo melhor a sua sobrevivência. E para que isso realmente se estabelecesse, era natural que, juntamente com a complexidade do pensamento, né, desenvolvimento do pensamento cada vez de natureza mais complexa, viesse junto o desenvolvimento de conhecimentos voltados para o cuidado do ser humano, o cuidado dos indivíduos, das comunidades, né, o conhecimento terapêutico propriamente dito. E nós vimos também que essa aproximação, que no início era uma relação, daquilo que era uma relação muito hostil, né? A aproximação era ainda baseada apenas na observação. Aos poucos, essa observação foi se tornando mais representativa, né? No período em que o homem começou a retratar a natureza na sua plenitude e a incluir-se nessa natureza representada. Posteriormente, aproximou-se mais ainda dessa natureza com a construção dos mitos, que até hoje permanecem em algumas culturas, e nessa construção dos mitos a relação ficou muito mais direta entre o homem e a natureza, o que dava a alguns indivíduos um destaque dentro das suas comunidades, dentro das suas sociedades, e aí vem aqueles que se destacaram, começaram a se destacar por saber manipular aquilo que se tinha de conhecimento pela observação da natureza e que era aplicável no tratamento, na cura das mazelas que as pessoas enfrentavam. E, aos poucos, essa relação mitológica deu vazão a uma relação com a natureza que buscava organizar melhor esse conhecimento, né? Uma relação mais empírica, uma filosofia mais empírica de relação com a natureza, que buscava organizar, de alguma maneira, esse conhecimento de forma que fosse melhor sistematizada a utilização desse conhecimento. E aí nós começamos a ter o nascimento de algumas escolas que buscavam manter o registro desse conhecimento, mas ainda tudo num período muito conturbado, né, onde política, religião e outros aspectos influenciavam bastante o desenvolvimento desses conhecimentos, principalmente daqueles voltados para a cura, né, a terapêutica, o diagnóstico dos indivíduos, já que o corpo humano era tido, principalmente no Ocidente, era tido como algo sagrado, algo que não podia ser violado, e muito menos estudado. Mas nós vimos que até meados do século XVI, XVII, nós já tínhamos ali em alguns locais um estudo mais sistematizado, já também do corpo humano acontecendo, né, e alguns nomes já se destacando nesses estudos mais pormenorizados das estruturas humanas, né, do corpo humano, para seu melhor entendimento na saúde e na doença. E com isso nós temos embrionariamente surgindo um novo modo de pensar, né, impulsionado por essa necessidade de mais conhecer, de melhor conhecer aquilo que faz o corpo humano, o organismo humano funcionar e, consequentemente, o que faz o organismo humano
sofrer quando está sob algum tipo de mazela. E aí se inicia uma fase em que nós passamos a ter, o ser humano passa a ter uma relação com a natureza que já é de uma organização mais pensada, de uma organização mais calculada, né, o que a gente vai chamar aqui de uma relação baseada numa filosofia científica. O homem passa já a se relacionar com a natureza, já não mais como um subalterno. O homem já, a partir de agora, já ganha um protagonismo de produzir conhecimento baseado em observações e baseado também em experimentos, né? E isso vai se dar de diferentes modos. Aqui nós temos um exemplo nessa figura, o William Harvey, que foi um dos pioneiros no estudo do sistema circulatório, né? Aí já começa ao se utilizar dos animais como modelos de estudo daquilo que pode também estar acontecendo nos seres humanos. Ainda existe uma dificuldade de se estudar o corpo humano nos seus detalhamentos, mas os animais não era proibido até então, ou não havia nenhum tipo de risco de político-religioso de quando alguém se propunha a estudar as estruturas orgânicas dos animais. E o William Harvey foi um daqueles que concentrou-se em uma determinada área, né, na área da cardiocirculatória, né, sistema cardiovascular, e estudando os animais e estudando a superfície também da distribuição dos vasos nos seres humanos, né, já que ele não podia estudar por dentro essas estruturas, mas entendendo como funcionava nos animais e o que ele conseguia observar nos seres humanos, ele começou a sistematizar esse conhecimento e escrevendo, inclusive, livros muito importantes para a época, onde esses conhecimentos ficaram registrados. Obviamente, com uma interpretação do seu tempo, né, uma interpretação do seu momento, mas que já mostrava aí uma preocupação científica, uma preocupação de dar ciência, tornar conhecimento essas observações, conhecimento sendo algo que permanece, algo que pode ser passado para as próximas gerações como algo permanente, né? E uma coisa interessante que também, né, trazendo agora um pouquinho, né, para o Brasil, também já vinha acontecendo por essas paragens, essa fusão, né, do colonizador com os nativos, que acabou fazendo com que houvesse ali um aprendizado desse choque de culturas, um aprendizado de ambos os lados daquilo que se conhecia em relação ao modos de se lidar com diferentes doenças, né? Os nativos, os indígenas, acabaram sendo acometidos por doenças trazidas pelo homem branco. O homem branco, ao entrar no ambiente americano, certamente de algum modo muito mais selvagem do que a gente possa até imaginar, também foi acometido por diversas doenças, e nessa necessidade de cuidar desses indivíduos que passavam por essas mazelas, a troca de conhecimentos entre o que os índios, né, sabiam sobre como lidar com esses problemas, e ao mesmo tempo como o homem branco sabia como lidar com os seus problemas, acabou gerando aí uma mistura de conhecimentos que começou ali a se amalgamar, né, amalgamar-se e formar o conhecimento científico médico já aqui em terras brasileiras. Nesse período aí, né, no século XVII, nós temos algumas revoluções também que vão começar a acontecer e vão impulsionar substancialmente
o entendimento do homem, né, sobre o que acontece ao seu redor na natureza. Essa aproximação com a natureza passa a acontecer de uma maneira muito mais robusta a partir do momento que existem o desenvolvimento tecnológico de novas ferramentas, como, por exemplo, o microscópio, que abriu um universo completamente novo ao homem, mostrando a ele que existem criaturas que não estão ao alcance da sua percepção imediata, mas que estão presentes em todos os cantos e que podem, de alguma maneira, interagir com o homem, gerando talvez até doença, né? E a partir do momento que se sabe que essas criaturas existem, né? Isso passa a ser uma possibilidade de causa, né, de doenças que começaram a afetar, ou já afetavam há algum tempo, as comunidades humanas. Nós temos nessas figuras o Edward Jenner, que não foi exatamente o primeiro que usou a técnica de vacinação para prevenir doença, no caso a varíola específica, ele não foi exatamente o primeiro. Alguns outros já se utilizavam da técnica de vacinação antes do Edward Jenner, mas o Jenner foi o primeiro que registrou isso de uma maneira mais robusta, registrou isso de uma maneira mais científica, tornou conhecimento, deu ciência a essa prática de vacinação, né, tornando esse conhecimento mais sistematicamente organizado, registrado e possível de se passar adiante e de ser utilizado por diferentes comunidades. O que até hoje, né, estamos vivendo uma pandemia, até hoje nós temos a vacinação como uma das principais ferramentas preventivas contra doenças, principalmente doenças virais. E o Jenner trabalhou exatamente na vacinação no contexto da varíola. E essa figura ela é muito interessante porque ela mostra um pouco daquilo que nós também vamos encontrar no Brasil, em algum momento, um pouco mais para frente, vamos falar sobre isso, mas, embora o conhecimento científico, o conhecimento científico e o conhecimento médico, né, o conhecimento terapêutico, o conhecimento diagnóstico, embora esse conhecimento já começasse a ser trabalhado como ciência, como conhecimento a ser registrado sistematicamente, buscado sistematicamente e passado adiante sistematicamente, nós não podemos deixar de esquecer, deixar de ter em mente que não era a sociedade como um todo que acompanhava esse desenvolvimento, né? Desde o momento em que o homem passa a ter uma relação mais mitológica com a natureza, a partir dali nós percebemos que já há um destacamento de alguns indivíduos por deterem esse tipo de conhecimento, entenderem melhor, né, terem uma visão mais voltada para esse tipo de conhecimento, diferentemente da grande maioria do resto das comunidades, né, das sociedades humanas. E isso se tornou uma realidade cada vez mais fortemente percebida, né? E, de certo modo, isso até gerava desconfiança, né? Isso gerava algum tipo de suspeita sobre o que esses conhecedores estão dizendo, que existem pequenos demônios, que existem pequenos monstros que estão espalhados aí ao nosso redor e nós não conseguimos enxergar esses monstros, né? Essa figura ela retrata a ideia de que muitos pequenos monstros estariam presentes numa gotinha de água ou numa gotinha de sopa, e isso seria importante entender, porque dessa maneira entenderíamos, né, que devemos tomar certos cuidados em relação à higiene, em relação
o modo de preparar os alimentos. Caso contrário, isso permitiria que esses monstros tivessem acesso ao nosso organismo e nos causassem doença. É uma ideia que a gente está falando agora do século XVIII, mais ou menos. É uma ideia que o ser humano comum, o cidadão comum, não entendia muito bem, não aceitava com muita facilidade, né? Então havia uma certa resistência, uma certa desconfiança. Hoje em dia nós vemos a desconfiança em relação à vacinação ainda, né, contra a Covid-19, né, contra o SARS-CoV-2, mas naquela época o que significava dizer que existem seres invisíveis que estão ao nosso redor e que podem, interagindo conosco, nos causar doenças. Isso gerava também um certo grau de resistência, mas o tempo, né, e o compromisso desses homens, né, desses gigantes do passado em fazer da ciência, fazer das ciências como um todo, fazer das ciências médicas, fazer do conhecimento terapêutico diagnóstico algo realmente confiável, o empenho deles em romper essas barreiras e mostrar para o público de que esse conhecimento era um conhecimento útil para a nossa sobrevivência, era útil para a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar. O esforço desses homens foi fundamental para que nada impedisse de modo mais significativo a evolução desse conhecimento. Como eu disse antes, o Edward Jenner não foi exatamente o primeiro, né, a usar a técnica de vacinação, né, de inoculação de algum substrato infectado no corpo humano para que este produzisse resposta de defesa, né, imunológica contra esse substrato. Existem registros, por exemplo, aqui nessa gravura do século I depois de Cristo na China, você já tem aí essas inoculações acontecendo, e em outros lugares do mundo também já havia a técnica de vacinação sendo aplicada, na Itália, na Espanha. Essa atribuição, vamos dizer, um pouco mais representativa do Edward Jenner nesse contexto da vacinação, ela é interessante também porque ela nos dá um exemplo importante do que acontece ainda hoje, né? As ciências médicas, a ciência como um todo, mas as ciências médicas em especial, ciências terapêuticas, diagnósticas, farmacológicas, etc., elas se desenvolvem em todos os lugares do mundo, só que nós temos uma língua que é assumida como a língua da ciência, que é o inglês, mas existe muita ciência que não é produzida em países de língua inglesa, que não registram sua ciência em língua inglesa, e isso acaba ficando um pouco distante, né, dificultado o acesso a esse conhecimento. A gente sabe muito bem que a Rússia, por exemplo, produz uma ciência de alta qualidade, né, em vários campos, nas ciências médicas também, mas não se conhece muito sobre aquilo que é produzido na Rússia, por razões políticas, certamente, mas também por barreiras linguísticas, né? A China, agora, por exemplo, chegando num momento de dominação global, né, na sua pujança econômica e nas suas estratégias políticas, em termos de ciência, é uma grande produtora de conhecimento, né? Mas nem tudo que a China produz é publicado em inglês, se dá o acesso facilitado através da língua inglesa ou através de outros meios, né? Então fica mais restrito a quem conhece o mandarim, né? A quem conhece a língua chinesa. Então essa atribuição ao Edward Jenner de uma maneira mais representativa, associando o nome dele à vacinação, se dá um pouco mais por ele ser alguém que organizou esse conhecimento de uma maneira e registrou de uma maneira mais sistemática na língua inglesa, onde muitos países e lugares já naquela época
tinham acesso, né, por conta das relações próximas, mas em outros lugares também esse conhecimento já vinha sendo desenvolvido. E aqui no Brasil, enquanto essas coisas estavam acontecendo no resto do mundo, né, na Europa principalmente, aqui no Brasil nós temos já, depois da primeira Santa Casa de Santos, né, que nós vimos sendo inaugurada anteriormente, né, aqui em 1543, lá no período em que o Brasil colônia praticamente se instala, né, nesse período de 1530 em diante, nós temos a segunda Santa Casa surgindo, né, aqui em 1808, já na Bahia, né, e aí as Santa Casas vão se estabelecendo como um modelo de, de ambientes de cuidado, né, principalmente daqueles que tinham recursos, né, da elite, da classe média brasileira daquele momento. E aqueles que não tinham tantos recursos assim eram atendidos por esses indivíduos chamados de barbeiros, né? E esses barbeiros, às vezes chamados também de barbeiros cirurgiões, eles faziam diversos serviços, né? Prestavam diversos serviços. O serviço de barbearia, né, realmente era feito, né, corte de cabelo, aparamento de barba, né, higiene desses locais, para fim de evitar parasitas, mas esses barbeiros também realizavam pequenas cirurgias, também faziam curativos em ferimentos, né, ali você está vendo os escravos sendo atendidos por esses barbeiros. Esses barbeiros também tinham algum, algum alguns pequenos estabelecimentos, como é visto aqui à direita, alguns pequenos estabelecimentos onde eles, além de receberem esses clientes, eles também vendiam, né, condimentos, vendiam substratos que pudessem ser, pela sua orientação, aplicados para fins curativos. Então, a gente vê aqui que hoje a gente tem a população como um todo no Brasil, a grande maioria sendo atendida pelo Sistema Único de Saúde, né, que é um sistema governamental, tem uma organização bem abrangente, mas temos os planos de saúde privados atendendo já uma classe média e uma classe mais alta. Né. Então, naquele momento, a coisa não era muito diferente do que nós vemos hoje, mas em outros aspectos. Né. Nós tínhamos ali algumas instituições como as Santa Casas, que faziam já esse atendimento mais organizado, né, daqueles que eram mais privilegiados, e aqueles que eram menos privilegiados eram atendidos por profissionais que detinham algum tipo de conhecimento, mas não era um conhecimento tão científico assim, é um conhecimento ainda baseado no empirismo, baseado na observação, né, e baseado em algum nível de aprendizado informal dessas pessoas com profissionais que realmente já detinham algum tipo de conhecimento, principalmente vindo da Europa. Tem duas figuras ali do século XIX que são muito importantes, além do desenvolvimento das tecnologias como o microscópio, né, que foi citado anteriormente, que levaram a uma revolução por abrir uma nova dimensão de entendimento sobre o que nos cerca. Também houve o início ali de um processo de fusão de conhecimentos que, de certo modo, enriqueceram bastante o desenvolvimento do conhecimento médico, enriqueceram bastante o desenvolvimento das ciências como um todo, e essa fusão de conhecimentos, na verdade, nada mais é do que a aplicação da matemática dentro do contexto de saúde pública, né, que foi utilizado de uma maneira prática, né, em situações práticas, pelo John Snow e pela Florence Nightingale. A Florence ela é bastante reconhecida nos
e mencionada nos cursos de enfermagem, porque ela era uma enfermeira, mas esses dois profissionais foram importantíssimos por se esforçarem em utilizar conhecimentos matemáticos, eles eram bons em matemática, conhecimentos em estatística, propriamente dito, em problemas da vida prática, né, e mostrando que quando esse conhecimento matemático era utilizado, aplicado juntamente com o conhecimento médico em desenvolvimento, isso tornava os resultados muito mais confiáveis, os resultados muito mais previsíveis, e se evitava bastante custos, se evitava gastos desnecessários quando se sistematizava a aplicação do conhecimento médico através da organização dessa aplicação do conhecimento médico através do conhecimento estatístico matemático. Aqui tem um exemplo, que é uma foto original de um diagrama organizado pela Florence Nightingale. Ela foi enfermeira durante um período de guerra, e esses dois gráficos aqui, né, são gráficos polares, eles são interessantes, porque à direita tem a situação entre abril de 1854 e março de 1855, que é quando ela chega, né, para nesse campo de guerra e organiza o que ela está encontrando ali naqueles acampamentos de soldados, né? Ela organiza o que ela está encontrando ali. Então, o que a gente está vendo marcado em azulzinho claro são as mortes, bem aqui está escrito, não sei se vai dar para ler bem claramente, né? Preventable or mitigable, né? São as doenças, são as mortes causadas por razões que podiam ser prevenidas ou mitigadas, né? São pessoas que morriam por não terem tido um atendimento adequado no momento certo e, portanto, com o passar do tempo, acabavam tendo uma piora do seu quadro e falecendo. Exatamente quais são essas condições, ela não cita, mas acredito que sejam doenças que podiam ser sistêmicas, né? Crises hipertensivas ou crises de hiperglicemia, coisas do tipo. Em vermelhinho, rosa vermelhinho, você tem a quantificação, né, das mortes que aconteciam por ferimento, né? Coloca aqui, wounds. E esses ferimentos, né, esses ferimentos mal cicatrizados, né, pelo que a gente vê pelo gráfico dela, é uma causa importante ao longo do tempo. Aqui você vê os meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né, e aqui ela vai, o tempo vai andando, né, nessa direção aqui, nesse sentido aqui, o tempo vai percorrendo. E em preto, as mortes que eram causadas por outras razões, mas aqui, other causes, só que ela também não menciona quais são essas outras razões. Mas, de qualquer modo, ela sistematiza que existem mortes por causas que são possíveis de se intervir e, com isso, prevenir essas mortes. Existem mortes por ferimentos, que também é uma causa que ela deve ter quantificado por ter sido uma bastante frequente causa de morte, e no mais escuro, mortes causadas por outras razões. O que a gente vê? A gente vê que no período seguinte, né, no período de abril, aqui no início vai de abril de 1854 até março de 1855. E aí as intervenções já devem começar a acontecer, né, e ela vai fazer um balanço final aqui
de abril de 1855 a março de 1856. E o que você percebe? Você percebe que tem uma redução em todos os quadrantes. Né? Todos os quadrantes você tem uma redução significativa ao longo do tempo. De novo, olha, julho, agosto, setembro, outubro. Se a gente comparar só em novembro, só esses meses, se a gente comparar os dois gráficos, a gente vê que tem uma redução bem significativa, né, devido a essa intervenção. Então, a Florence ela conseguiu, através dessas demonstrações gráficas e através de organização matemática e estatística, mostrar para as autoridades como era importante se ter, por exemplo, instalações que fossem adequadas, que fossem mais limpas, que tivesse água disponível, que tivesse material de cama e de vestimenta limpo, né, que se fizesse a higienização das mãos. Então, vários processos foram sendo demonstrados como úteis, né, para a resolução de problemas de saúde. E dessa maneira o conhecimento médico ganhou muito na sua aplicação, ganhou também confiança na sua aplicação, e ali também se inicia um processo de fusão disciplinar, né, entre duas disciplinas diferentes, a matemática aplicada e a medicina, o conhecimento médico, para o bem-estar do ser humano, para o bem-estar das comunidades. Né? E aí você, a partir de então, passa a ter esse conhecimento sobre a necessidade de se fazer higienização das mãos e ter cuidado para não contaminá-las durante os procedimentos médicos e, ao mesmo tempo, as instalações serem instalações que tenham condições higiênicas mínimas para que essas ações médicas pudessem acontecer de maneira adequada. Isso tudo foi se tornando melhor estabelecido e, consequentemente, adotado, né, graças a essas ações realizadas por pessoas como o John Snow e a Florence Nightingale. E aqui no Brasil nós temos algumas figuras que são também muito importantes nesse contexto epidemiológico, nesse contexto de saúde pública, né, sanitarista, como se falava antigamente, né, hoje se fala menos. O primeiro deles, né, e falando dessas pessoas que estão ali na virada do século XIX para o século XX, o primeiro deles é o Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, que foi muito importante no contexto de implantação dos processos de vacinação no Brasil, né? Lutou contra a varíola, lutou contra a febre amarela, lutou contra a peste bubônica, se meteu em muita confusão, né, por conta disso, esteve envolvido na revolta da vacina, que é um evento histórico interessante. Eu sugiro que busquem conhecer um pouco sobre a revolta da vacina, que foi um momento que até nos permite entender um pouco a situação atual que nós vivemos com a pandemia de Covid-19. E o Oswaldo Cruz foi um personagem muito importante no estabelecimento da confiança do conhecimento médico e da aplicação do conhecimento médico dentro do contexto brasileiro, né, dentro do contexto sul-americano, reconhecido mundialmente, o Oswaldo Cruz. Imagina alguém chegar no Brasil, né, e por volta de 1900 e dizer, nós vamos precisar furar você e aplicar um líquido em você, e isso vai fazer com que você não adoeça. Dizer isso num contexto de uma população que, em termos de educação, já havia uma precariedade, assim como aconteceu na Europa, né, que até tinha um nível maior de educação da sua população. Lá houve uma grande resistência, né, até se ter confiança da aplicação dessas vacinas. Aqui na América do Sul, no Brasil, a situação não foi diferente, talvez até tenha sido pior,
né, em termos de resistência, mas o Oswaldo Cruz, muito diligentemente, né, colocando o papel, né, de médico, né, de vocação médica à frente dos seus interesses particulares, muitas vezes, inclusive, lutou para que a sociedade brasileira tanto aceitasse aquilo que fosse dito pelo, pelo conhecimento médico, como também entendesse essa sua importância, e ao demonstrar, né, ao divulgar os resultados da aplicação das medidas que ele lutou para que fossem tomadas, a população acabou ganhando, né, bastante confiança nessas ações sanitaristas, né, nessas ações de saúde pública, que até hoje faz do Brasil um lugar onde há um reconhecimento da estrutura montada e da capacidade de alcance dessa estrutura montada quando se fala de ações de saúde pública. E aqui embaixo nós temos o outro grande nome, né, o Carlos Chagas, reconhecido mundialmente, o único médico na história da medicina que entendeu uma doença que quase por completo, né, a doença de Chagas, entendeu descobriu o vetor, descobriu o hospedeiro, descobriu qual é o agente parasitológico envolvido, o Trypanosoma cruzi, que ele nomeou em homenagem ali ao Oswaldo Cruz, descobriu como fazer o diagnóstico. Então, ele realmente fez a ciência de uma maneira completa em relação à doença que leva o seu nome, que é a doença de Chagas. Né? Ele, além de descobrir a doença, ele buscou ativamente conhecimento para o entendimento dessa doença, consequentemente registrou a sua ciência sobre essa doença como conhecimento que hoje nós encontramos aí nos livros de parasitologia, nos livros de epidemiologia, nos livros de infectologia, né, que estão sendo utilizados dentro dos diversos cursos. É interessante perceber que a fusão das diferentes áreas, ela, com o passar do tempo, começa a acontecer de maneira cada vez mais rica. Né? Nós vimos um exemplo do conhecimento médico, terapêutico, diagnóstico, se fundindo ali com um conhecimento matemático, estatístico, e juntos, esses dois tipos de conhecimento deram muito mais força para ambos os lados, pois a matemática e a estatística se desenvolveu para entender melhor as questões de saúde, e o conhecimento médico se desenvolveu também estabelecendo melhor aquilo que deve ser mantido, aquilo que deve ser aplicado, aquilo que deve ser abandonado, aquilo que deve ser descartado por não ter nenhuma evidência de que tenha algum tipo de serventia. Né? Então, o estabelecimento das evidências de uma maneira mais concreta começou a acontecer, das evidências dentro do conhecimento médico de maneira mais completa, começou a acontecer principalmente quando essa fusão entre diferentes áreas do conhecimento começa a acontecer, e principalmente entre a medicina e a matemática. Mas, entrando já no século XX, a gente tem muitas outras disciplinas que vão se desenvolvendo em paralelo, a física, a química, a própria sociologia, né, a filosofia, e essas diferentes áreas do conhecimento também, de alguma maneira, vão se amalgamando à medicina, ao conhecimento médico, ao conhecimento das áreas de saúde, ao desenvolvimento desse conhecimento, né, ao estabelecimento, à busca ativa desse conhecimento, o registro das evidências, né, a crítica a esse conhecimento, que também vem para fortalecer a sua utilização e a sua permanência. Né?
E aí, no século XX, nós temos uma nova maneira de se relacionar com a natureza, que nos aproxima ainda mais dela, nos tornando bem íntimos da sua essência em vários níveis, né? Desde o nível molecular, atômico, até o nível mais sistêmico, né? Mais orgânico, quando se fala de saúde do organismo humano. E é exatamente um pouco mais disso que a gente vai ver em seguida.